O presidente Bolsonaro, ele é um arauto da morte. É impressionante como o nosso presidente ele tem um total desprezo pela vida. Ele é aquele tipo de pessoa que, mesmo não falando isso publicamente, lá no fundo ele acha que o exército, a polícia e as forças armadas, eles devem matar ao invés de proteger. E é muito revelador que o símbolo de Bolsonaro durante a sua campanha tenha sido as armas. Ele fazia muito assim com os dedos representando armas. E armas no simbólico ou no imaginário popular do senso comum, elas não representam a paz, não representam a vida, representam sim a morte, as guerras, o conflito, a destruição. E esse tipo de pensamento do presidente acaba sendo refletido nas suas ações como governante, nas suas políticas como governante. As políticas de Bolsonaro, elas são políticas que prezam pela destruição, pela morte, ao invés de serem políticas pró-vida. O 13º do Bolsa Família ele foi um oásis no deserto de política que promove a vida. Porque é uma das poucas políticas de Bolsonaro que prezam a valorização da vida, que prezam a vida nesse deserto de destruição e morte que são as políticas implementadas pelo presidente da República. Muitas pessoas que hoje aplaudem as políticas de Bolsonaro serão vítimas dessas políticas destrutivas no futuro. E possivelmente vão ser vítimas dessa política irresponsável e completamente populista, tola, de Bolsonaro de acabar com os radares nas rodovias federais. Os contratos com as empresas que fazem a fiscalização estão acabando e não vão ser renovados automaticamente. Eles vão passar por um estudo para ver se há necessidade de renovação desses contratos nas rodovias federais. E é muito engraçado porque as pessoas elas querem criticar, elas criticam, falam, existe a indústria da multa e blá blá blá. Só que eu acho engraçado o seguinte, se você não quer ser multado, não ultrapasse o limite de velocidade. Se você está ultrapassando o limite de velocidade, você sabe que está correndo risco de ser multado. E aí a pessoa anda acima do limite, é multada e depois vem criticar o Estado porque recebeu a multa. Mas não havia sinalização. Ora, é muito raro não haver sinalização do limite de velocidade em um local onde há radares. Caso isso ocorra, é uma exceção da exceção. Todos os lugares que tem radares você vai encontrar a placa informando o limite de velocidade. Então esse tipo de política de Bolsonaro é uma política que no seu final resulta em mortes, vai acabar promovendo, resultando em morte das pessoas. Esses radares eles foram responsáveis por uma redução de 21,7% dos acidentes com vítima nos últimos anos. Então os radares eles acabam preservando a vida e Bolsonaro quer retirá-los numa medida populista. Esse tipo de ação de Bolsonaro é aquele tipo de ação que faz com que que convida as pessoas a infringirem as leis. E Bolsonaro gosta de fazer isso, parece que ele tem um apreço em fazer isso muito grande, porque recentemente também ele disse que foi divulgada uma ação de Bolsonaro, uma política de Bolsonaro para perdoar dívidas, multas ambientais de algumas empresas, e recentemente ele até mesmo desprestigiou o IBAMA num combate, numa operação ali de combater uma madeireira ilegal. O IBAMA desarticulou uma madeireira ilegal e estava queimando os equipamentos daquela madeireira. Bolsonaro veio publicamente e acabou criticando o IBAMA. Uma prática que enfraquece o órgão fiscalizador, o órgão que acaba enfraquecendo o IBAMA nesse combate à exploração ilegal da Amazônia. Ele desprestigia, ele enfraquece e isso acaba promovendo de alguma forma a destruição da Amazônia, a destruição da vida natural. Bolsonaro, que não sei se ele tem um apreço muito grande por isso, porque ele acabou caçando em um local ilegal, acabou até mesmo sendo multado. E perceba que várias ações de Bolsonaro elas seguem essa mesma linha. Não são políticas que acabam valorizando, não são políticas pró-vida. Podem não provocar a morte, podem não provocar a destruição diretamente, mas indiretamente sim. Perceba o que aconteceu com os mais médicos. Bolsonaro criticou os médicos cubanos e os cubanos foram retirados do nosso país. Eu tenho imensas críticas aos mais médicos, eu já fiz 2 vídeos falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Só que os mais médicos, eles acabaram sendo a melhor ação que nós tivemos até o momento para combater a má distribuição médica. Foi algo paliativo. Claro, existem diversas críticas com relação à qualificação dos médicos cubanos. Eles são quase agentes de saúde, ou melhor dizendo, são quase técnicos em saúde, porque a formação deles é incomparável com a nossa formação. Nossos médicos eles têm uma formação muito melhor. Mas se havia críticas aos mais médicos, ao invés de tentar erradicar esse problema ou mandar os cubanos embora, era necessário ter feito um programa de transição para que os cubanos paulatinamente fossem saindo e sendo substituídos por médicos brasileiros formados aqui no Brasil. Mas não, Bolsonaro, de um modo intempestivo político, fez com que os cubanos saíssem do Brasil, acabando com alguns postos de trabalho. Fiz um vídeo um desses vídeos eu falei sobre os postos de trabalho que ainda estão sem médicos e isso acaba causando prejuízo para a população.
Outra coisa, outra política de Bolsonaro que não é uma política pró-vida. Recentemente foi divulgado que em 2020 o salário mínimo não vai ter um reajuste real, ou seja, vai ser um reajuste somente na inflação. Isso acaba afetando também a Previdência. Então Bolsonaro não vai dar um aumento para aqueles mais pobres, um aumento real para os mais pobres, só vai ser um aumento da inflação. Eu já fiz um vídeo explicando, mas eu vou explicar rapidamente como funciona. O que é a inflação? Vamos supor que eu tenha R$10 e com esses R$10 eu consigo comprar 5 latinhas de refrigerante. Porque cada latinha custa R$2. Se essas latinhas de refrigerante passarem para R$2,50, com os mesmos R$10 eu compro 4 latinhas de refrigerante. Para eu comprar as mesmas 5 latinhas de refrigerante, eu preciso ter um aumento do meu salário de R$10 para R$12,50, porque com R$12,50 eu consigo comprar as mesmas 5 latinhas de refrigerante. Se meu salário passar de 10 para R$12,50, eu estou tendo um aumento na inflação, um aumento reajustado pela inflação. Para eu ter um aumento real, o meu salário deveria passar de 10 para R$13, porque aí eu teria um aumento real de 50 centavos. E por que isso é chamado de aumento real? Porque com esses 50 centavos a mais eu consigo comprar mais produtos. E Bolsonaro não vai fazer esse aumento em 2020, ele vai fazer um aumento somente reajustado pela inflação. Outra política de destruição de Bolsonaro, os concursos públicos não ocorrerão em 2020. Não há verba, segundo o Ministério da Fazenda, então os concursos públicos não serão feitos, não serão realizados concursos públicos federais em 2020. O que é algo preocupante, porque a reforma da Previdência está preocupando muitos funcionários públicos e esses funcionários estão pedindo as suas aposentadorias. Então nós vamos ter uma aposentadoria em massa nos próximos anos, nesse ano em 2020, e esses postos de trabalho não vão ser repostos. Então nós vamos ter um déficit de mão de obra no serviço público, isso acaba travando, isso acaba prejudicando nós da população, porque nós não vamos ter uma máquina pública girando de forma adequada, e isso acaba sendo também uma política destrutiva. E é muito sintomático também o decreto de Bolsonaro com relação à facilitação da posse de armas, né? Armas são objetos que não são objetos de paz, são objetos de destruição, são objetos de morte. Então é mais uma política de Bolsonaro que acaba promovendo a morte, promovendo a destruição. E também é muito simbólico, né, que Bolsonaro não utilize mais verbas do governo para patrocinar eventos culturais, eventos de celebração da vida. Vários eventos culturais que tinham patrocínio da Petrobras não vão ter mais esses patrocínios, mas em contrapartida, a verba de publicidade, o gasto de publicidade do governo federal nesse primeiro trimestre foi maior do que no primeiro trimestre do ano anterior. Então olha só que engraçado, Bolsonaro ele retira a verba para os eventos culturais, entre eles o Animamundi, que é um evento de animação muito interessante, que é um espetáculo muito legal que nós temos aqui no Brasil, mas ele tira essa verba que patrocina esses projetos, esses eventos culturais, mas ele acaba aumentando a verba de propaganda para o governo. Tudo isso é muito interessante e muito revelador nessa política de Bolsonaro, que não é uma política, que não é um governo de valorização da vida. E tudo isso revela muito de Bolsonaro e explica porque quando Bolsonaro chegou até o Museu do Holocausto, ele falou aquela besteira de que o Holocausto ele poderia ser perdoado. E ele fala isso, ele pode achar isso, não tem nenhum problema. A grande questão é que Bolsonaro, como ele é essa pessoa como ele é um arauto da morte, ele não consegue ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, ele não consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar dos judeus, ver aquele sofrimento e ficar quieto e guardar essa opinião para ele. Não, ele externaliza essa opinião, causa um super mal-estar, por quê? Porque ele não é uma pessoa que tem apreço pela vida. Tanto que o próprio prefeito de Nova York vetou a cerimônia do Homem do Ano, né, a celebridade, a pessoa do ano, que ocorre em Nova York, que foi solicitado que fosse feita no Museu de História Natural. Ele vetou a participação, que esse evento ocorresse no Museu de História Natural, porque para ele, Bolsonaro, tudo bem que o prefeito de Nova York ele é democrata, mas para o prefeito Bolsonaro ele é um fascista, ele é racista, ele não falou fascista, ele falou que Bolsonaro ele é homofóbico, racista e que ele tem um total desapego pela Amazônia. Então não combina, não é de bom tom ou não combina, não faz sentido Bolsonaro estar no Museu de História Natural. E essa é uma percepção que o mundo tem do presidente Bolsonaro. E nós, brasileiros, estamos cada vez mais também interiorizando esse tipo de política, esse tipo de percepção,
Tanto que o próprio Centrão já chama Bolsonaro de Dilma. Eu já vinha feito um outro vídeo falando que Bolsonaro era Dilma de calças, eu vou deixar aqui na descrição. Eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E agora o próprio Centrão já começa a chamar Bolsonaro de modo pejorativo de Dilma. E é interessante porque isso pode significar que o Bolsonaro ele fala tantas besteiras como a presidente Dilma falava, mas também pode ser um indício de que Bolsonaro está em vias de começar um processo de impeachment. Alguém tão destrutivo, que preza tanto pela morte, pela destruição, eventualmente também acaba se autodestruindo. Mas o que você acha dessas políticas de Bolsonaro? Você concorda que ele... Você concorda que ele é um arauto da morte? Quais são as políticas que Bolsonaro fez até o momento que foram políticas pró-vida? Eu falei sobre o 13º do Bolsa Família. Deixem aqui nos comentários também aquelas políticas que você acha. Mas evitem comentários bobinhos de críticas tolas. Vamos fazer críticas contundentes para que a gente também possa sempre nos desenvolvermos, sempre apresentando os dois lados da moeda. Toda vez que você criticar Bolsonaro, tente apresentar uma política dele que você acabou concordando, que você também achou boa, ou pelo menos menos pior, como o Ciro Gomes fez no evento que ele fez do Observatório Trabalhista. E lembre-se, se inscreva no canal, considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.